estamos com o Gustavo Zupac, que vai falar sobre tudo isso que a gente viu. A gente vai começar falando de Série B, viu, Zupac? Tudo bem? Tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao fã de esporte. Quando você falou, falaremos sobre tudo isso e vamos começar com, eu achei que fosse chimarrão. De chimarrão eu não entendo, mas de Série B a gente se vira. Jogo muito disputado no Heriberto Wilson. E um empate que foi justo, né? Um primeiro tempo onde o Criciúma atacou mais, segundo tempo onde o Remo atacou mais e no finalzinho o gol do Reinaldo deu igualdade ao placar. O Remo continua invicto na competição. Subiu da Série C e segue invicto na competição. Exatamente. Vamos lá, os gols da partida no Heriberto Wilson com o Fefux Ribeiro. Presta para jogar o Léo Alaba. Léo Alaba conectando com o Gonçalves. Bola para a área do Diego Gonçalves, corta Reinaldo. Ficou viva dentro da área, bola para trás. Everton Morelli! Levantamento à grande área, desvio de cabeça! Gol! É do rei da Amazônia, é do Remo! No final do jogo, o Remo foi buscar o empate, então Tigre e Leão rugindo juntos. Então o Remo teve mais posse de bola, apesar de visitante, 53%, 47% do Criciúma, que finalizou mais, 16-10. No alvo, efetivamente, 6-3, o dobro de finalizações do Criciúma. Grande chance, situação invertida de novo, o Remo 4, o Criciúma 3, ações na área rival 17-10. Números de um jogo disputado, com o segundo tempo em especial muito animado, muito legal de se ver, né? E foi interessante, Edu, enquanto a gente vê os melhores momentos, o famoso MM do jogo, que foi um jogo de alternância de domínio. Jogando em casa, o Criciúma demorou para encaixar no jogo. O Remo começou melhor. Meteu a bola na trave ali. Atacando bastante, mas no decorrer do primeiro tempo, o Criciúma se achou e passou a finalizar bastante, ainda que de maneira desordenada, quanto à criação de jogadas. E no segundo tempo, o Criciúma começou melhor, fez 1-0. A gente viu há pouco ali o gol do Criciúma. E a partir dali, o jogo mudou. O Criciúma baixou muito o bloco, o Remo foi buscar o empate. Em contrapartida, o contra-ataque ficou super aberto para o Criciúma, que teve chance de marcar o segundo. O Rangel, o goleiro do Remo, fez defesas importantes, mas o Remo continuou em cima. E aí foi a vez do Remo pressionar de maneira mais desordenada, até que no final, numa bola parada, sempre a bola parada, tão eficiente para momentos dramáticos, o Reinaldo de cabeça empatou o jogo. Então acho que dentro dessa troca de domínio, essa alternância de superioridade durante o jogo, ficou de bom tamanho o empate pelo que foi a partida. E ficou melhor para o Remo, né? O Criciúma começou mal a Série B, só tem uma vitória até aqui. Jogo em casa era muito importante, costuma ser muito difícil jogar no Heriberto Wilson, é muito difícil jogar no Heriberto Wilson. Então hoje era um jogo importante para o Criciúma vencer em casa e tentar dar um salto, né? A gente vê aí o belo preparo do Neto Pessoa para o gol do Criciúma, só que o Tigre não conseguiu. E para o Remo, que está ali brigando para G4 no começo, manter a invencibilidade com um gol no final, empatar em Criciúma e tentar pontuar bastante em casa para se manter entre os primeiros, ficou de bom tamanho pela narrativa do jogo, pela tabela do campeonato, para o Remo, time que é treinado pelo bom Daniel Paulista, um cara muito acostumado a esse tipo de competição. A gente está vendo aí o gol anulado do Remo, era o Felipe Viseu, né? Isso, centroavante. Tava realmente impedido, o gol bem anulado. Aí o Rangel salvando duas vezes no contra-ataque do Criciúma. Os goleiros trabalharam, a gente vai ver também o Cauã, jovem goleiro do Criciúma, fazendo uma defesa ali depois de um salvamento do zagueiro. Então, realmente, olha como o segundo tempo foi emocionante, de parte a parte. O Remo chega à quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com um jogo a mais que a maioria. Olha o lance que eu falei, ó. E o Cauã tem um reflexo rápido ali para se recuperar no lance e fazer a segunda defesa ali. A primeira foi do zagueiro, né, Zupan? Exatamente. Pressão do Remo, chegando pela esquerda e foi preciso... Olha, essa foi em cima da linha e aí no reflexo ele vai com o braço esquerdo do Cauã e evita o que ali seria o gol de empate, porém, acréscimos
E o Reinaldo subiu muito, né? Zagueiro forte, veio de trás, cabeceou certinho no canto oposto ao goleiro. Isso, minuto 92, 47 do segundo tempo, para empatar o jogo para o Remo. É aquele silêncio na maior parte do estádio, só o canto azulino ali comemorando. E tinha torcedor, sim, do Remo em Santa Catarina fazendo a festa. E é longe, hein? É longe. É das maiores distâncias da Série B, Belém para Criciúma, né? Ah, mas tem paraense por aí também, gente trabalhando em Santa Catarina, o cara aproveita para ir, né? Eu faria isso. E o torcedor azulino tem um motivo para comemorar, tem nome e sobrenome. Dessa vez ele não marcou, mas é o artilheiro da Série B, o Pedro Rocha. Põe na tela os números do artilheiro, que dessa vez não fez valer a lei do ex, né? A gente tinha 2 chances de lei do ex. Olha o título da tela, olha que beleza. É, o príncipe da Amazônia. Nome de filme isso aí. 5 jogos, o Pedro fez 4 gols. É o artilheiro da competição. 1 assistência, tem 5 participações em gols, 14 finalizações, grandes chances 6. Dessa vez, o Pac, ele não marcou. Não marcou. E é curioso que ele fez um campeonato paraense em que muita gente começou a colocar em dúvida o lado artilheiro dele. Poxa, será que foi uma contratação tão boa assim? A Série B está mostrando até aqui que sim, foi uma boa aposta. Pelo menos no começo, né? Não dá pra garantir que essa vai ser a toada do Pedro Rocha até o final. Um jogador super experiente, né? Revelado pelo Grêmio, passagem pelo Flamengo, passagem pelo Cruzeiro, jogou no Spartak Moscou, no futebol russo. É um jogador muito experiente que dentro do 4-3-3 montado pelo Daniel Paulista, ele não é um centroavante, né? Ele é um jogador de lado, mas ele fecha muito a área. É um jogador que faz muito bem a diagonal e chega muito para finalizar. E tem o Viseu, que é o centroavante, que é uma referência, que atrai a atenção de zagueiros, que prepara bem jogadas. Então o Pedro Rocha tem potencial dentro da dinâmica de jogo do Remo para tentar aproveitar essas movimentações. Ele não só é o artilheiro da competição, mas nesse primeiro mini recorte muito pequeno de Série B, ele é dos principais jogadores da competição até aqui. Não por acaso, ele está muito bem colocado, o Remo está muito bem colocado. Eu estou curioso para ver no decorrer da competição, né? Porque a Série B é um campeonato de fôlego. Você que é o nosso corredor oficial, você e Bruno Vicário, os 2 corredores dessa firma, a Série B é uma maratona longa. São 38 quilômetros de Série B. Nós estamos nos primeiros 5, 6 quilômetros percorridos lentamente e nesse trecho o pace do Pedro Rocha tá bom. Tá bom.